Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos saudar, queridos peregrinos, todos os que estáis aqui na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, presentes fisicamente, aqueles que não conseguiram entrar e nos acompanham das colunatas Norte e a colunata Sul, aqui também da Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. E queremos também saudar todos os peregrinos que nos acompanham através dos meios de comunicação social que esta tecnologia contemporânea nos trouxe e que nos ajuda a estar presentes, ainda que não possamos estar presentes fisicamente. Então vamos oferecer esta tarde em reparação ao Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Ditosa Virgem sois vós, Maria, de cujo seio Cristo nasceu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Então podemos nos sentar e acomodar o melhor possível, sobretudo os nossos irmãos que nos acompanham da colunata. Hoje não está uma tarde assim tão fria. Aliás, está uma tarde onde sabe bem o fresquinho que corre ali na colunata Norte e Sul. Consigo mesmo ver os nossos irmãos lá fora, nesta tarde de julho, também todos confortados com o tempo que temos. Continuamos com as nossas máscaras, que quer dizer que ganha muito mais peso o olhar e o escutar. Não podemos ver a expressão do nosso rosto, vocês podem ver a minha, eu não consigo ver a vossa. Mas assim podemos fazer melhor a experiência que fizeram o Francisco, a Jacinta e a Lúcia naquela aparição da qual hoje vamos fazer a nossa catequese, que é a aparição de julho, concretamente o segredo, onde o mais importante que eles viveram entrou no seu coração a partir do olhar. E depois, umas palavras que Nossa Senhora disse, portanto a escuta. Ou seja, vamos conseguir concentrar todo o nosso olhar e perceber, como Francisco, a Jacinta e a Lúcia, o mais importante do segredo que Nossa Senhora partilhou aqui em Fátima. Continua a ser chamado segredo, mas já não é segredo, porque todos sabemos. E tem 3 partes. E eu, ao preparar o dia de hoje, esta tarde, uma vez que já falei tantas vezes do segredo, estava a pensar, mas o que é que eu posso dizer de novo? O que é que haverá de aproximação nova ao segredo que possa partilhar com os meus irmãos na fé, aqueles
aqueles de nós, ou aqueles todos nós que aqui estamos ou que nos acompanham, que nos sentimos alunos desta escola de santidade da qual Nossa Senhora é a mestra. Porque se algo temos em comum, todos os que estamos na Basílica, na colunata ou em casa, se algo temos em comum é isto: andamos a seguir Jesus com o olhar de Nossa Senhora, com a sua proteção, com os seus ensinamentos, porque ela é mestra de santidade, como não se cansaram de dizer os nossos papas, Papa João Paulo II, Papa Bento XVI e também o Papa Francisco. Portanto, une-nos a mesma mestra, o coração de Maria. Une-nos o mesmo objetivo, a santidade. Une-nos o mesmo caminho, seguir Jesus, com as palavras da Virgem Mãe. Ora bem, o segredo tem 3 partes. E eu pensei logo, 3 pastorinhos. Se calhar uma parte do segredo calhou para cada um deles, para o viver em especial. E como sabemos, a primeira parte do segredo é o inferno, com a questão dramática da salvação das almas. Pensem logo na Jacinta, que está aqui sepultada dentro desta basílica. Sim, se algum dos 3 tivesse que escolher o inferno para rezar, para compreender, seria a Jacinta. Então hoje iremos ver, ainda que resumidamente, como a visão do inferno configurou a vida e a santidade de Jacinta Marto. E somos convidados a fazer o mesmo. A segunda parte do segredo, onde se fala na história mundial, na perseguição, na fome, no sofrimento que é causado pelo pecado e pelos que se afastam de Deus, mas com esta promessa, por fim o coração de Maria triunfará. Pensem no Francisco, aquele menino centrado no triunfo do coração de Maria, ou por outras palavras, no desejo de consolar a Deus, que é o triunfo do coração de Maria. E quando penso na terceira parte do segredo, onde se vê o lento caminhar da Igreja, lento e longo, a atravessar tantas dificuldades, a cidade em ruínas, a caminhar até uma cruz onde o Papa, o Bispo vestido de branco, é morto. Ao pensar neste longo peregrinar da Igreja, com o cuidado de Nossa Senhora, penso na Lúcia, aquela mulher que fica para também ela, com a sua oração e com a sua oferta, acompanhar o longo e lento caminhar da Igreja. Então vamos aprender com a Jacinta a oferecermos-nos pela salvação. Vamos aprender com o Francisco a consolar Jesus por tantos pecados e a contribuir assim para o triunfo do coração de Maria. E vamos aprender da Lúcia a acompanhar o lento e o longo peregrinar da Igreja, sentindo como coisa nossa o destino da nossa Igreja, o destino do nosso Papa. E eu penso que com isto já estava a catequese dada. Mas agora vamos explicar um bocadinho. Ora bom, um pouco de história. Toda a aparição do segredo se dá no dia 13 de julho de 1917. Por isso é que neste mês de julho, na catequese que vos preparamos para partilhar convosco, com os peregrinos, nesta tarde de primeiro sábado, escolhemos precisamente o tema do segredo. É conhecido como tendo 3 partes, porque de facto as cenas são 3, desenrolam-se em 3 momentos distintos, ainda que em sequência uns com os outros, mas sobretudo são revelados e publicados em épocas diferentes. Por isso se chamam 3 e ficou mais famoso o da terceira parte. A primeira e a segunda partes foram escritas entre os anos 30 e 40. A terceira parte foi escrita no dia 3 de janeiro de 1944. A Lúcia era religiosa doroteia, ficou doente,
com uma pleurisia, o bispo de Leiria, Dom José, com medo que a Lúcia morresse, pede-lhe que escreva a terceira parte do segredo. A Lúcia sente resistência interior em escrever. Ela mesma diz, em algumas páginas do seu diário, que já estão publicadas num livro Um Caminho sob o Olhar de Maria, um livro que o Carmelo de Coimbra escreveu sobre a Lúcia. Neste livro, já publicado há alguns anos, as Irmãs do Carmelo decidiram publicar algumas páginas do diário. E estão publicadas as notas de entrada no diário da Lúcia nesta época, em que o bispo lhe pede para escrever a terceira parte do segredo e a Lúcia tem dificuldade em escrever. Ela mesma diz que quando ia escrever uma carta, com toda a tranquilidade, a caneta andava-lhe bem. Quando ia para escrever o segredo, não conseguia. Parece que não tinha palavras. E ia rezar, porque queria obedecer ao Senhor Bispo, uma marca da sua santidade, mas depois ia a escrever e aquilo não saía. E se fosse para escrever outra coisa qualquer, escrevia sem dificuldade. Ora bem, no dia 3 de janeiro de 44, a Lúcia andava nesta inquietação interior. O bispo insistia pelo texto do segredo, ela não conseguia e vai rezar, pedindo luz para o que fazer e pedindo autorização ao Senhor para escrever. E acontece que durante esta oração, em que a Lúcia pede autorização para escrever, tem outra experiência mística, que também está publicada no livro Um Caminho sob o Olhar de Maria, onde vê o sofrimento e vê as convulsões do tempo. No fim de passar esta experiência, diríamos mística, na oração para pedir autorização, quero deixar isto bem claro, depois deste momento, a Lúcia sente que Deus lhe diz: vai e escreve o que o Senhor Bispo te pede. A Lúcia sai da capela e então escreve a terceira parte do segredo, já sem nenhuma resistência. Deixem-me esclarecer-vos, irmãos, porque circulam muitas coisas na internet, não há mais segredos nenhuns. Está tudo publicado. A Lúcia tem esta experiência mística durante a oração em que pede autorização para escrever o segredo. Estão-me a acompanhar? Mas tudo o que escreve é o que Nossa Senhora tinha mostrado em Fátima, está bem? Não, ninguém anda a esconder mais nada dos devotos de Nossa Senhora e da Igreja. A Lúcia escreve o segredo, portanto, no dia 3 de janeiro de 44, com a indicação de que o Papa podia publicar quando entendesse, a partir de 1960. O segredo chega a Roma num envelope em 1957. Há vários motivos pelos quais os papas, quer o Papa João XXIII, quer o Papa Paulo VI, decidem não publicar o segredo. Não sabemos quais os motivos principais pelos quais não quiseram publicar. Sabemos que João Paulo II, até 1981, ou seja, até à data do atentado, não leu o segredo. Tinha outros interesses pastorais para a Igreja e destes interesses não constava Fátima. Até ao dia 13 de maio de 81, em que se deu o famoso atentado, e o Papa João Paulo II, a partir daí, pede o segredo, lê o segredo e a sua vida mudou. Um ano depois estava em Fátima, 13 de maio de 82, a agradecer a Nossa Senhora, porque, segundo ele, uma mão disparou a bala e a mão da Nossa Senhora desviou, fazendo com que o Papa, que chegava ao limiar da morte, não morresse. Veio em 1991, de novo a agradecer a sua vida à Nossa Senhora, 10 anos depois do atentado, e veio no ano 2000, 13 de maio, para beatificar o Francisco e a Jacinta e para
dizer que ia publicar a terceira parte do segredo. Também não sabemos porque é que o Papa demorou tanto tempo a publicar. Foi assim, em junho desse ano, de 2000, o cardeal Ratzinger prepara um comentário à terceira parte do segredo. Aliás, às 3 partes do segredo, trata como se fosse um só segredo com 3 momentos e publica o texto integral de todo o segredo e o comentário de Ratzinger. Sintetizando estas 3 partes, eu queria partilhar convosco o que dizia na introdução, que é aquilo que devemos reter. Os pastorinhos são confrontados com a história do mundo, a história da Igreja, a história da salvação. Diriam os teólogos, com a dimensão escatológica do nosso tempo, ou seja, o que acontece depois da morte, as coisas definitivas, para além da morte, para além do nosso tempo, a escatologia, na primeira parte, porque viram o inferno, o para lá do tempo, e depois numa segunda e terceira partes, a nossa história, com os seus sofrimentos, com as suas convulsões, com as suas guerras, a segunda parte, e com o sofrimento da Igreja, a terceira parte. Então reparem, ficamos com 2 palavrinhas. A primeira parte, a salvação, a história da salvação. A segunda parte, a Rússia espalhará os seus erros pelo mundo, começará uma guerra muito pior, haverá fome, haverá perseguições. E a terceira parte, o sofrimento da Igreja, com uma outra palavrinha, a quem eu chamaria paz. Salvação e paz. E vocês podem me perguntar, irmã, mas porquê é que escolheu essas 2 palavras? Para resumir no bem tanto o sofrimento que viram. Porque foram 2 palavras que Nossa Senhora utilizou. Nesta aparição, depois de mostrar o inferno aos pastorinhos, ou seja, na transição da primeira para a segunda e terceira partes, Nossa Senhora diz isto. Queria que estivessem atentos, porque é a parte que nos toca. Nossa Senhora diz: vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para as salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E depois diz esta frase incrível, que marcou a vida do cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI. Ora, escutemos. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A salvação e a paz. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Senão, diz Nossa Senhora, começará uma guerra pior e etc. Começa a segunda parte e a terceira parte do segredo. Então, qual é a chave de leitura de tudo isto? Da primeira, segunda e terceira parte. Qual é o objetivo de Nossa Senhora? É assustar os pastorinhos? Claro que não. Nenhuma mãe assusta os seus filhos e Nossa Senhora também não o quer fazer. É ameaçar com o castigo? Claro que não. O que é que Nossa Senhora quer? Quer 2 coisas. Uma, que tenhamos consciência que a nossa vida tem um dom extraordinário que se chama
liberdade. Nós somos livres. Podemos de facto escolher o que quisermos. Temos é que ter consciência de que se somos livres, somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. Estão-me a acompanhar? Sim. Somos livres, logo, somos responsáveis pelas consequências dos nossos atos. E Deus nunca se impõe a ninguém. Deus nunca obriga a nada. Por isso, tal como no Antigo Testamento, até no livro do Deuteronômio, Deus falava de 2 caminhos ao povo: ponho diante de ti a vida e a morte. Escolhe o bem e viverás. Se escolheres o mal, morrerás. Nossa Senhora em Fátima faz a mesma coisa. Usa palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. Se escolheres o bem, terás a vida. Se não fizerem o que eu vos disser, haverá guerras, perseguição e muitas almas se condenam. Faz o mal e morrerás. Primeira lição que queremos tirar deste segredo: nós somos livres. Podemos escolher, temos que escolher e temos que assumir as consequências das nossas escolhas. E se escolhermos fazer o que Nossa Senhora nos pede, garanto-vos, meus irmãos, muitas almas se salvarão. É a história de Jacinta Marto, que fica impressionada com a visão do inferno e faz perguntas à Lúcia sobre o inferno e sobre a eternidade. E diz: oh Lúcia, e se a gente oferecer muitos sacrifícios? Aquelas almas não vão para lá? E a Jacinta passa a sua vida a oferecer orações e sacrifícios para que mais ninguém vá para o inferno. E um dia a Lúcia até estava a ver tão triste e disse: oh Jacinta, não penses mais no inferno, pensa no céu. Tu vais para lá. E ela diz: eu sei, mas eu não quero ir sozinha. Quero que aquela gente vá toda comigo. Então temos a Jacinta, que faz tudo o que Nossa Senhora diz, em oração e em oferta dos seus sofrimentos, das doenças, da solidão, do que a vida lhe traz, oferece por amor de Jesus, pela conversão dos pecadores. E temos a Jacinta empenhada em que mais ninguém vá para o inferno. A primeira parte do segredo toca-lhe a ela. E vemos o Francisco todo empenhado em consolar a Deus. Um dia a Lúcia pergunta: Francisco, gostas mais de converter pecadores ou consolar a Deus? Consolar a Deus. E depois converter pecadores para que Jesus não fique mais triste. O Francisco era este consolar a Deus, este triunfo do coração de Maria, que é a maior consolação que damos a Deus, quando contribuímos para o triunfo do coração de Maria. E como é que o Francisco faz? Da mesma forma que a Jacinta. Com oração, com adoração, oferecendo tudo o que pode no seu cotidiano. E na terceira parte do segredo, cabe à Lúcia. A Lúcia vê um anjo com uma espada flamejante que tenta tocar a terra, mas não pode fazer mal à terra porque Nossa Senhora estava lá. E com o brilho da sua mão, diz a Lúcia, extingue as chamas daquela espada. E o anjo grita 3 vezes: penitência, penitência, penitência. De seguida, viram uma multidão de gente que caminhava. Gente de todas as idades, estatuto social, estatuto religioso, pessoas ricas, pobres, idosos, crianças, religiosos, sacerdotes, cardeais. E esta peregrinação de gente tinha à sua frente o bispo vestido de branco, o Papa. Por isso sabemos que é a Igreja Católica. Porque se tirarmos o Papa, pode ser qualquer grupo de gente que caminha.
O que dá a identidade católica a este grupo é o Papa. Meus irmãos, sem a união ao Papa, a nossa Igreja fica totalmente fragilizada. Eu vou repetir. Sem a união, o amor, sem a oração pelo Santo Padre, a nossa Igreja fica totalmente frágil e exposta a todos os ventos que o inimigo envia contra ela. Penso que me estou a fazer explicar. Esta Igreja caminha por uma cidade meio em ruínas, diz-nos a Lúcia, e sobe uma montanha difícil, no cimo do qual estava uma cruz. Percebe-se que a meta deste caminho é a cruz. A meta da história é a cruz. Caminhamos todos para Jesus, mas temos que atravessar a cidade em ruínas, ou seja, como diz o Papa Francisco, temos que assumir as dores do nosso tempo. E hoje as ruínas chamam-se pandemia. O Covid-19 com os seus estragos económicos, sociais, de saúde. Meu Deus, quantas feridas, quantas ruínas desde março do ano passado. E a Igreja é chamada a atravessar, a não abandonar, a cuidar, seja de que maneira for. Esta peregrinação, ao chegar à cruz, o que é que acontece? Diz a Lúcia que o Papa é morto. E após o Papa, tanta gente deste grupo. E o sangue dos mártires era recolhido debaixo dos braços da cruz, aspergindo estes dois anjos que recolhiam o sangue sobre aqueles que também se queriam aproximar. Vemos que a cruz é a meta, mas é também a força para o caminho. A terceira parte do segredo entregamo-la à Lúcia, porque a irmã Lúcia, até ao dia da sua morte, com 97 anos, oferecia a sua vida, como a Jacinta, como o Francisco, em oração, com os seus sacrifícios do seu cotidiano, para que a Igreja ficasse unida, para que a Igreja fosse fiel à sua missão. Então, meus queridos irmãos, guardemos o segredo nas suas três partes, conforme foi vivido pelo Francisco, pela Jacinta e pela Lúcia. E saibamos que o que nos toca é esta consciência de que nós, porque somos livres, somos responsáveis pela história da salvação, oferecendo os nossos sacrifícios, a nossa oração, pela conversão dos pecadores e pela paz no mundo, oferecendo tudo o que pudermos, a começar pela paz nas nossas famílias, que às vezes é preciso construir com muita força e com muito entusiasmo e empenho, pela paz no mundo, oferecendo a nossa oração pelo Papa, que tanto sofre, pela nossa Igreja, que continua a estar dividida em tantas coisas, em tantas opiniões, pela Igreja que continua a precisar do nosso sustento, sobretudo os nossos irmãos que estão a ser perseguidos pela sua fé. Ofereçamos a nossa vida pela salvação e pela paz, com a certeza de que se fizermos isto, dia após dia, passo após passo, também nós estaremos a colaborar pela grande promessa de Nossa Senhora aqui em Fátima, no coração do segredo. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, em silêncio, no nosso coração, disponhamo-nos a receber Jesus, que vai estar na sua presença sacramental, real, na Eucaristia, no meio de nós, onde iremos adorá-lo em silêncio, levados pela reflexão,
em reparação ao coração de Maria, segundo o pedido de Nossa Senhora na aparição de Pontevedra. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Jesus está realmente presente no meio de nós. E hoje, em contexto de adoração e de reparação, vamos meditar no primeiro mistério luminoso, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Diz-nos o texto sagrado: Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João, para ser batizado por ele. João opunha-se dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Deixa por agora. Convém que cumpramos assim toda a justiça. João então concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água, e eis que se rasgaram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado.
Veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. Toda a grande missão começa com uma humilde submissão. Ao fim de 30 anos de vida escondida em Nazaré, Jesus percebe que é chegado o momento de começar a anunciar o reino, a levar à plenitude e ao cumprimento o sonho do Pai para a humanidade. Trata-se de uma grande missão. Mas esta nova missão não tem maior importância do que a missão que viveu até aquele momento. Viver submisso aos seus pais enquanto crescia. Esta nova missão tem, sem dúvida, uma dimensão universal e, por isso, a sua visibilidade pública. Mas não poderia começar esta nova fase sem a humildade da sua vida escondida. Até poderíamos pensar que a melhor forma de começar uma grande missão, seja ela qual for, seria assumir uma posição de superioridade, de autoridade, para ganhar autoconfiança e autoestima. Mas Jesus mostra-nos o contrário. Jesus mostra-nos que ao iniciar uma missão importante, a primeira atitude é a da submissão, da humildade, para crescer em liberdade. Desde o Antigo ao Novo Testamento, que a Escritura revela-nos que as missões, para serem reconhecidas, começam quase sempre com uma bênção ou a imposição das mãos. Aqui no Jordão, como que podemos intuir o Pai que estende as mãos sobre Jesus e o Espírito Santo faz-se presente e marca a humanidade que Jesus assume por nós. É uma marca de amor que não se apaga, mas é capaz de apagar todas as manchas do desamor. Que importância tem isto para nós hoje? É que também em nós está impressa esta marca de amor, desde o nosso batismo, que não se apaga jamais, por maiores que sejam os nossos desamores. Uma marca que nos chama à humildade, sobretudo antes de iniciar novas missões, sejam elas a missão de sermos pais, de amar uma família que cresce, de assumir novos trabalhos, novos estudos, seja a missão de crescer em conhecimento para poder servir a humanidade. Com Jesus, aprendemos a humildade para crescer na verdade daquilo que o Senhor quer fazer passar por nós. No batismo de Jesus, aprendemos como as mãos do Pai em bênção na presença do Espírito querem continuar a estar estendidas sobre nós. Então, em silêncio, perguntemo-nos: o que faço eu com as mãos que o Pai me deu? Imponho-as para abençoar? Utilizo-as para gestos de amor, expressão daquele amor que tenho como marca e não se apaga? Ou imponho-as em violência, ou apenas para benefício próprio? Rezemos: o que faço eu com o dom da vida que Deus me deu?
Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a humildade de coração. Jesus, que as nossas mãos sejam para servir e para abençoar. Que as nossas mãos sejam para servir e para abençoar. E continua o mistério do batismo, o evangelista Lucas. Enquanto Jesus orava, rasgaram-se os céus e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba. Enquanto Jesus orava. Com a vida e com a ação de Jesus, há uma completamente nova união entre o céu e a terra. O céu, que estava fechado pelo pecado, vai abrir-se com Jesus, vai rasgar-se com a sua oração. Por isso, no momento da sua morte, se rasga o véu do templo, como expressão deste caminho que agora está aberto entre o céu e a terra com Jesus. E este rasgar-se os céus acontece num clima de oração. Sabemos o quanto o evangelista Lucas gosta de apresentar Jesus como o grande orante, sempre em conversa com o Pai. Jesus reza de noite, reza antes da eleição dos 12 apóstolos, reza antes dos milagres. Jesus reza por nós. Vemo-lo a rezar por Pedro antes da traição, a dizer: Pedro, rezei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Que oração magnífica que hoje o Senhor faz por cada um de nós. E Ele diz-nos isto, nesta presença eucarística diante de nós: rezo por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus, na última ceia, reza pelos 12 e diz: e rezo-te, Pai, também por aqueles que irão acreditar, para que sejam consagrados na verdade. Jesus reza por nós, hoje, junto do Pai, em cada sacrário. Jesus reza por nós. Pensemos que toda a nossa oração mergulha na oração de Jesus. Quer a oração do nosso terço, quer a participação nos sacramentos, quer, ainda que estejamos distraídos na oração, quer quando a oração é cheia de fervor ou é árida, a nossa oração mergulha na oração de Jesus. Rezamos com Cristo ao Pai. E por isso a nossa oração é tão importante. Com Cristo, também a nossa oração rasga o céu e traz uma onda de conversão e de graça sobre o mundo. Foi assim a oração do Francisco, da Jacinta e da Lúcia, unindo os seus terços, as suas jaculatórias,
a sua oração à oração de Cristo colaboraram na conversão de tantos pecadores e na paz do mundo, na salvação e na paz. Por isso, pensemos no silêncio do nosso coração. Como anda a nossa oração? Será que tenho uma vida séria de oração? Ou limito a minha oração à participação na missa dominical? Talvez nos primeiros sábados. Uma oração assim apenas pontual não marca a vida, não a transforma. Será que tenho consciência de que quando rezo o faço unido a Jesus? E isto é uma força de atração de bem e de graça sobre o mundo, de conversão, de paz. Meditemos com Jesus no coração como anda a nossa oração e deixemos ecoar as palavras do anjo de Portugal no verão de 1916. Que fazeis? Rezai, rezai muito. Creio que o mundo hoje, 100 anos depois, precisa mais deste rezar muito, do que até há 100 anos atrás. Enquanto Jesus orava, rasgaram-se os céus. Pensemos nisto, em silêncio no coração. Rezemos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a rezar. Jesus, nós te pedimos pelos que não sabem rezar. E no final do episódio do batismo, diz-nos o evangelista,
do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho muito amado, em ti pus todo o meu agrado. Jesus está a ser ungido para a nova missão que vai começar, a nova fase da sua missão, e recebe a arma com a qual lutará todas as batalhas. Recebe o cajado com o qual abrirá todos os novos caminhos, que é saber-se filho muito amado do Pai, ser do agrado do Pai. Somos chamados a isto, a termos consciência de que somos filhos, filhas muito amados de Deus. E nisto está a nossa fortaleza, que nos permitirá vencer qualquer investida do mau espírito. A consciência de que sou filho muito amado é o cajado que nos sustentará em qualquer caminho ao longo da vida, por mais cansativo e desgastante que seja. A consciência de que somos filhos amados do Pai é a brisa suave nas horas de maior aperto e confusão. A consciência de que somos filhos muito amados de Deus é a porta que nos abre para a confiança e para o abandono. Jesus sustentou toda a sua vida, todas as suas escolhas, todas as horas difíceis nesta única verdade. Sabia ser o encanto do Pai. E porque era o agrado do Pai, só fazia o que agradava ao Pai. Tudo o que pensava, tudo o que dizia, tudo o que fazia, era uma escolha sua para agradar ao Pai. Em Fátima, após a segunda aparição do anjo, a Lúcia escreve estas palavras, as palavras de que os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Estas palavras, escreve Lúcia, foram como uma luz que se gravaram em nossa alma e nos fizeram entender quem era Deus, como nos amava e como queria ser amado. Em Fátima, há este apelo também a tomarmos consciência de que somos filhos amados de Deus e o convite a vivermos segundo aquilo que lhe agrada. Em silêncio pensemos se temos ou não temos aquelas atitudes interiores que manifestam que já vivemos como filhos amados do Pai e que são a confiança nele. Quem se sabe filho amado, confia em Deus, passe o que passe. Então pensemos, como anda a minha confiança em Jesus? Sobretudo nos momentos duros. Outra característica é o abandono feliz nas suas mãos, na sua vontade. Será que me abandono nas mãos do Pai? Outra característica é a paz. Viver em paz no meio das dificuldades e sofrimentos. Quem sabe que é filho amado de Deus, confia, entrega-se nas suas mãos e vive em paz. Pensemos se vivemos assim no nosso coração.
Rezemos juntos. Jesus, nós te amamos e te adoramos. Jesus, ensina-nos a viver como filhos de Deus. Jesus, ensina-nos o segredo do Pai Nosso. Em profundo recolhimento, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo vos sacramentum veneremus cernui et antiquum documentum novo scedat ritui prestet fides supplementum sensum genitorii genitaque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti abutraque comparsit laudatio. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue,
Bendito Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Louvado sejais, Senhor, pelos povos de toda a terra. Desejamos um bom regresso a vossas casas e até ao próximo primeiro sábado, se Deus quiser. Deus se compadeça de nós e nos dê a sua bênção. Resplandeça sobre nós a luz do seu rosto. Louvado sejais, Senhor,